A minha atividade, na verdade, em propaganda e no rádio, começou em 73. Aí, daquele ano em diante, comecei a terminar a faculdade, que foi até 83. E, simultaneamente, também, além da propaganda da agência, que se chamava Gil Publicidade, comecei a trabalhar no rádio, mais assim, de forma direta, através da Guaratã, que foi em 1975. E começou a crescer o trabalho do rádio, e a agência, eu comecei a me afastar um pouco da agência. Aí até os 76 fiquei na Rádio Guaratã, e fomos aí evoluindo. E aí eu me lembro que em 85 foi adquirida uma emissora de rádio, que foi a Rádio São Luís, simultaneamente também. Naquela época a Guaratã não era nossa ainda, passamos a adquirir a Guaratã, e logo depois as demais emissoras foram sendo adquiridas. Aí eu vim para São Luís, de 85 até 88, e no rádio, somente no rádio, como diretor da Rádio São Luís. Em 88 voltei para Santa Maria e comecei a trabalhar aí como diretor da Rádio Guaratã. Eu trabalhava de rádio técnico, tinha 15 anos, disso estão em torno de 47 anos mais ou menos. Aí começaram a remontar uma emissora de rádio em São Pedro do Sul, a Prefeitura Municipal começou a remontar, e eu passei a ajudar, a auxiliar no remonte da rádio, trabalhando na parte técnica, trabalhando nos transmissores, montagem de antena e tudo, e a partir dali começou a surgir a paixão. Aí comecei a fazer técnica de som, como naquele tempo o rádio não era o profissionalismo que é hoje, era um rádio bastante amador. Eu diria que cada cidade queria ter o seu meio de comunicação e era mais uma questão comunitária do que propriamente uma questão profissional. Isso em 1965, 64, 65. Então, os profissionais de rádio começaram a vir de Santa Maria para São Pedro do Sul, só que eram aqueles profissionais que estavam já vencendo praticamente a sua participação no rádio. E aí começou a me oportunizar, eles queriam normalmente o salário no fim do mês, não é? E começou a surgir as chances. Com 16 anos eu comecei a fazer microfone. Comecei a fazer microfone de rádio, e a partir dali não larguei mais. Passei por diversas emissoras do estado, vim para Porto Alegre, fazer rádio em Porto Alegre, fui para Jaguari, fazer rádio em Jaguari, São Pedro, né? E acabei me profissionalizando mesmo no meu retorno a São Pedro do Sul, em 78, quando exatamente o Juscelino começou no rádio, eu retornei para São Pedro do Sul. Fiquei 7 anos ali e fui para Osório, e aí passei a ser o responsável do rádio. Aí eu comecei a trabalhar no sentido empresarial, do rádio empresarial. Ali, exatamente naquele ponto, acho que foi a grande mudança, né, de todas essas que eu tive anteriormente, eram mais amadorísticas. Passei a ser profissional, passei a vislumbrar o rádio como empresa, o rádio como um veículo de comunicação que poderia se tornar uma empresa e eu poderia me tornar empresário de rádio. Então, essa passagem que foi uma passagem muito difícil, porque a rádio era muito carente, nós tínhamos muita deficiência, muitos problemas em rádio, mas felizmente todos eles acabaram sendo supridos pela própria experiência que eu tinha, e hoje nós formamos esse grupo de rádio que para mim é um grupo de rádio que tem uma voz muito própria, que tem uma voz muito independente. E uma coisa das mais importantes de todas elas, cada emissora de rádio, ela mantém a sua identificação, ela mantém aquela característica que mantém a sua cidade. Para mim, hoje, o rádio é uma profissão importante, uma profissão de informação, uma profissão de formação, e esse é o ponto mais fundamental, não é? Eu procuro todos os dias trabalhar no rádio, todos os dias fazer microfone, porque eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade, é de formar essa sociedade e bem formar. A minha história é meio acidental no rádio. Eu comecei em 1978, Copa do Mundo da Argentina como referência. E como todo o jovem que precisava trabalhar, eu saí em busca de trabalho
e a primeira porta que se abriu foi de rádio. E aí começou a paixão. Aí começou essa longa história que vem de 78 até os nossos dias. Experimentei ao longo desses anos todos, todas as transformações que o mundo sofreu e o que o rádio, como veículo que se reinventa a cada dia, também acompanhou essa evolução. A técnica de rádio antes era uma técnica assim muito primitiva, né? Nós tínhamos uma transmissão de rádio, por exemplo, quando nós íamos fazer uma transmissão de rádio, nós usávamos inclusive até fio de cerca, fio de arame de cerca para se fazer. Não é? Isso foi se evoluindo, hoje se faz uma transmissão, não é, perfeitamente. Você pega um computador e vai em qualquer local do Brasil e você dali com apenas aquele computador e um microfone você faz uma transmissão para a rádio como se fosse um som de estúdio. Não é? Então se tornou mais fácil. Bom, se tornou mais fácil a questão da técnica, ela vem cada vez mais difícil na questão administrativa. Porque o rádio, com toda a sua evolução, ele tem que evoluir. Nós somos aí, tanto é verdade que faz 20 anos que estamos discutindo a digitalização do rádio e até hoje não se chegou. E nós, como empresários de rádio, quer dizer, diariamente há uma preocupação. Porque, afinal de contas, o que vai ser o rádio amanhã? Vai ser um rádio igual ou vai ser um rádio diferenciado? Vai ser um rádio AM, FM, AM digital, FM digital, ou vai ser o canal 6 que estamos buscando agora, que todas as emissoras se colocarão ali e serão todas emissoras igual, não terá diferença, apenas a diferença vai ser no conteúdo, né? Se umas vão permanecer fazendo jornalismo, que é uma coisa importante, se aquelas que fazem música hoje, dentro da igualdade, se vão fazer música. Então essa é a preocupação. Daqueles dias até os dias de hoje, as diferenças são astronômicas, são oceânicas. Do rádio artesanal que a gente fazia, tudo ao vivo, com deficiências em razão das dificuldades da época, até os adventos de hoje, de internet, dessa pequena aldeia que se tornou o mundo, as diferenças são brutais. Para melhor, não que antes não fosse bom, era o que era possível apresentar naqueles tempos. Mas o interessante é que, ao longo dessas décadas, não só da minha história como referência, mas a história do rádio em si, ela é muito bonita, porque a cada ciclo que se apresenta, o rádio se molda a esses novos tempos. Então nós chegamos a 2012, quando muitos desafiavam e projetavam que o rádio teria sérias dificuldades de sobrevivência no mercado, ele está, quem sabe, mais fortalecido do que era antes mesmo do surgimento de mídias como a televisão como referência. Então, esse poder de recriação do rádio, dos radiodifusores, do pessoal que tem a paixão do rádio como grande inspiração profissional, essa que vai manter esse veículo sempre vivo, como foi no passado, como é agora no presente e com certeza como vai ser no futuro. O rádio daquela época de 75 até 88, até 90, basicamente se baseava mais no teu talento, assim, na tua criatividade, de fazer um trabalho mais com paixão mesmo, assim, daquilo que tu tinha de melhor. E hoje em dia, essa situação também vem acompanhando, além do teu talento, com relação a essas condições que fornecem hoje para o meio rádio, toda a tecnologia, para fazer um trabalho mais qualificado. Mas eu acho ainda que pesa a questão da pessoa, do ser humano, fazer a diferença. Claro que com auxílio também da tecnologia. Nesse sentido, a evolução tecnológica do rádio evoluiu muito, mas o talento, que é a questão pessoal, ainda para mim prevalece. Eu acho que é uma das maiores paixões que eu tenho. Cada dia que eu vou para o trabalho, eu penso no que eu posso fazer de diferente. Que eu acho que esse é um diferencial que tem de um veículo para o outro. Que o rádio deve ter, mas que um veículo deve ter para o outro é buscar esses diferenciais. Porque apesar de todas
as fórmulas já criadas, sempre tem um jeito novo de passar uma mensagem, de dizer alguma coisa, de informar as pessoas. Tanto o rádio AM como o rádio FM, depende da proposta. Hoje há essa segmentação natural, pelo número de emissoras que tem. Antes a gente tinha que fazer tudo, hoje não. Hoje você tem que ser bom numa coisa. Não dá para ser bom em tudo porque tem muito veículo de comunicação. Assim é com os canais de TV. MTV, só música. CNN, só notícia, e por aí vai. Com o rádio também a gente caminha para isso aí. Então a criatividade e o profissionalismo hoje são indispensáveis. Eu sou um amante de rádio, né? Eu acho que o rádio ele vislumbra no início, ele te dá a paixão e te dá um amor permanente. Porque no mundo que nós vivemos, de grandes inovações, de tudo aquilo que surge, o rádio te possibilita no dia a dia que tu te inove. Quer dizer, ele não é um trabalho comum, ele não é um trabalho de que se tu lá no balcão, tu estás ali para vender diariamente aquilo ali. Se tu estás numa fábrica, tu estás para fazer aquilo ali. O rádio não. O rádio todos os dias é uma inovação. Eu chego em torno de uma hora e meia antes, não é? Sempre para ver aquilo que vai ser o dia. E nunca o ontem é igual ao hoje e não vai ser igual amanhã. Então eu acho que essa liberdade de criatividade, essa liberdade de estar em primeiro lugar na informação, isso te dá uma paixão cada vez maior. Eu acho que é uma renovação, é mais ou menos que nem um casal. Se não renovar dia a dia, acaba-se rotina. O rádio é assim, o rádio ele se renova, tu não precisa tu renovar, ele te renova todos os dias. Então eu digo assim, olha, eu devo ao rádio, o rádio não deve a mim, e por isso eu continuo cada vez mais apaixonado.